Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos resolver alguns exercícios envolvendo o equilíbrio iônico, certo? Tanto a constante de ionização de ácidos e a constante de dissociação de bases, beleza? Dois exercícios bem tranquilos sobre cada assunto. Olha só, gente. Aqui nós temos então um pequeno esquema, um exercício aqui, e observe o esquema. Aqui nós temos, no caso, uma lâmpada. E essa lâmpada ela está ligada a um circuito elétrico. Aqui nós temos uma bateria, né, nossa fonte de energia. E aqui nós temos uma solução, certo? Uma mistura homogênea de água com alguns ácidos, certo? O que acontece, gente? Os ácidos, quando eles caem na água, eles sofrem o que mesmo? Ionização. Ocorre formação de íons, de cargas. Então aqui, ó, a presença de cátions, de ânions, certo? Por causa da ionização. E o que acontece? Como é que eu posso evidenciar que dentro de uma solução existe íons? Bom, eu posso fazer esse pequeno experimento, certo? Aonde eu pego, no caso, uma solução aquosa de uma substância, de um ácido ou de uma base, e eu coloco aqui como se fosse dois, pode ser assim, dois fios desencapados, certo? Dois fios desencapados, aonde o circuito, aqui vai sair a energia elétrica, né, dessa bateria. E o que acontece? Nessas pontas de fio desencapado, ele vai fechar o circuito na solução, certo? Então é como se essa solução ela fechasse o circuito. Então aqui, ó, é como se fosse um fio, ela vai funcionar como um fio essa solução. Só que essa solução ácida só vai funcionar de fato como um fechamento de corrente elétrica, né, um fechamento de circuito, se ela tiver íons. E se ela tiver bastante íons, o que vai acontecer? Essa lâmpada vai acender. E dependendo da quantidade de íons que eu tenho aqui dentro, vai depender, vai mostrar uma intensidade de brilho na minha cor. Ah, professor, então quer dizer que você coloca, você fecha o circuito e a evidência é que acendeu a luz. Isso. Se não acender, não tem íons. Beleza? Não tem cátions, não tem ânions, não tem nada. Tem nada na solução. Não é eletrolítica, a gente diz, né? É uma solução não eletrolítica. Se você fechar, né, aqueles dois fios desencapados naquela solução aquosa e acender a luz, a solução é eletrolítica. Ela conduz eletricidade, tem íons no sistema, beleza? E se acender muito, é porque tem muito íon. Se acender mais leve, é porque tem pouco íon. Aí que tá. Aqui eu tenho três soluções. Solução 1, 2 e 3. Cada uma com seus respectivos ácidos. E cada ácido tem a sua respectiva constante ácida. Você lembra que essa constante ácida ela significa o que mesmo? A força que um ácido tem. Ou seja, a capacidade que ele tem de sofrer ionização. O quanto ele ioniza. Ou seja, se o valor da minha constante for alta, significa que esse ácido ioniza muito. E se ele ioniza muito, o que vai acontecer com a lâmpada? Ela brilha com mais intensidade. Então, para nós é exatamente isso nesse experimento. O ácido mais forte, o ácido que mais ioniza, o que tem maior constante ácida, vai acarretar o quê? Vai acarretar um brilho mais intenso na lâmpada. Ok? E é isso que ele quer saber na letra A. Qual solução ácida acende com maior intensidade essa lâmpada? Beleza? Simples, aquela que tem maior constante ácida. Quem que tem? Bom, só damos uma olhadinha nos valores. A primeira eu tenho que olhar nas potências, certo? Nas potências de 10. Menos 10 e fraquíssimo. Fraquíssimo, lâmpada nem chega a acender. Menos 5, já aumentou um pouquinho, lâmpada acende. Menos 3, forte, muito forte, aqui a lâmpada acende bonito, porque a constante dele é maior. Então, qual a solução ácida? É a solução
1. Beleza? Então é a solução 1. Aí a gente pode explicar. Pois seu Ka é o maior. Ou se você quiser colocar o seu Ka é maior e por isso sofre maior ionização, né? Maior ionização. Ok? Tá aí a resposta, então. Uma questãozinha essa daqui, gente, é bem típica de segunda fase, certo? Essas discursivas, assim, de interpretar bem o exercício, elas são bem de segunda fase. Então, olha só, de vestibulares, né, de federais e tudo mais. Olha só. Aqui nós temos o exercício B, que é um pouquinho mais chato de resolver, certo? Então, olha só. Represente a ionização do CH3COOH, certo? Isso aqui é o ácido acético, ácido etanóico. E calcule a concentração de ânion e ácido no momento do equilíbrio. Sabendo que a concentração de H+, né? Isso aqui significa concentração de H+, é igual a 10 na menos 4 mol por litro em uma solução diluída. Beleza? Algumas coisas que são importantes para nós. Primeiro, ele quer saber qual é a equação, né, represente a ionização do CH3COOH. Então, a ionização dele é essa, gente. CH3COOH. Aí, no caso, qual vai ter que ter a ionização dele? E ele vai ionizar esse H+ aqui, certo? Então, aqui, ó, pá, liberou esse H+, certo? Mais esse resto do ânion, né, que sobrou. Então, tá aí a ionização desse camarada. Show de bola? Tá aí a ionização dele. Beleza, professor, tranquilo. Agora, a segunda parte, ele quer saber a concentração do ânion e do ácido no momento do equilíbrio, certo? Então, vamos ter que fazer o que nesse exercício? Vamos ter que fazer o quadro de equilíbrio, o quadro de ionização. Então, aqui, ó, no início, quando sofre ionização, aí quando ele chega na condição de equilíbrio, meu Senhor amado. Então, aqui, ó, quando ele chega na condição de fato de equilíbrio. Beleza? Então, olha só. Primeira ideia. No início, eu só tenho, né, essa concentração aqui de ácido. Aqui a concentração ainda é 0. Beleza. Começa a ionização. Lembra lá da lei de Oswald, né, diluição de Ostwald? Então, aqui nós vamos utilizar aquele conceito, aonde a concentração multiplica pelo grau de ionização dele. Ok? E aqui, ó, como a proporção estequiométrica é 1 para todo mundo, então é a mesma quantidade, né? É consumido essa concentração, então é produzido essa quantidade de H+, e é produzido essa quantidade de ânion. Beleza? Tranquilo, ionizou isso daqui. O que acontece, minha gente? No equilíbrio chega a quanto? Bom, no exercício ele nos disse um dos valores do equilíbrio. Olha só. No momento do equilíbrio, certo? Sabendo que a concentração de H+ é igual a 10 elevado a menos 4. Então, no momento do equilíbrio, a concentração de H+, de íons, né, H+, é 10 na menos 4. Então, a gente já sabe esse valor. Esse valor aqui, ó, do H+, é 10 na menos 4. Pronto. E aí que tá, minha gente. Quando você acha esse 10 na menos 4, o valor desse camarada aqui, dessa duplinha aqui, ó, concentração e grau de equilíbrio, é o quê? É o próprio 10,4. Sério, professor? Sério. Porque na realidade, se não tivesse esse 10 na menos 4, quem que a gente ia descer aqui?
Adivinha? Ia ser ele. Ah, verdade, nós ia descer ele aqui mesmo, né? Exatamente, a gente ia descer ele aqui. Então, o que eu faço? Essa duplinha aqui, ó, concentração e grau de equilíbrio, e grau de ionização, vale 10 na menos 4 mol por litro. Ah, professor, então eu vou substituir em tudo aqui, então. Ah, isso mesmo. Não seja bobo, vamos colocar todo mundo aqui. Aê, 10 na menos 4, 10 na menos 4, 10 na menos 4. Os reagentes também, ó, 10 na menos 4. Todo mundo, 10 na menos 4. Todo mundo, gente, todo mundo aí, ok? Bom, sossegado, né? Então aí, todo mundo 10 a menos 4. Mas esse camarada aqui, professor, e o ácido? Como é que vai ficar a condição dele nesse negócio aí? Olha só, vamos lá então. Ele quer saber a concentração dele nesse momento. Então é 10, esse valor, menos 4, certo? Menos 4. Agora vamos parar para conversar um pouco aqui, que aqui é uma parte muito clássica desse exercício, da resolução desse exercício. Olha só, eu quero que vocês parem e pensem um pouco aqui, nessa parte bem bonita aqui. A concentração inicial do meu ácido menos o quanto foi ionizado. É isso que significa essa parte aqui. Show de bola? Gente, 10 a menos 4, isso significa o que em número? Vamos escrever? 0,0001. Esse número, gente, é alto ou é baixo? É baixíssimo, é extremamente baixo. Imagine se a concentração inicial, vamos supor que essa concentração seja 1. Imagine 1 menos 0,0001. Isso daqui daria o quê? Daria um número que é praticamente o próprio 1. Ou seja, esse 10 na menos 4, subtraindo a concentração inicial, é quase nada. É quase nada. Certo? Então, esse é uma das formas que a gente utiliza quando a ionização do ácido é bem baixa, como essa daqui, 0,0001, tal, 10 na menos 4, é bem baixa. A gente usa um artifício para facilitar o nosso cálculo. O que a gente faz, professor? Como essa concentração menos esse número extremamente baixo nem vai mudar, a gente acaba fazendo isso daqui, essa partezinha, ser praticamente isso aqui, a própria concentração inicial, certo? Para facilitar o cálculo, para a gente não ficar mexendo com potência de 10. Nossa, isso aqui dá um trabalho tremendo, certo? Então, quando esses números são extremamente baixos, essa ionização é extremamente baixa, o artifício nosso é fazer isso aqui virar praticamente a concentração inicial. Praticamente nem rela na concentração inicial. Então é um artifício que a gente utiliza. Beleza? Beleza, professor. Agora vamos ter que calcular o que o exercício está pedindo. Vamos voltar lá. Represente a ionização, já fizemos aqui. Certo. Calcule a concentração de ânion no equilíbrio. No momento do equilíbrio. Gente, quem que é o ânion? Esse camarada aqui. E a gente já calculou. Capaz, professor, sem querer a gente já calculou, já exatamente, já está calculado. Então, a concentração de ânion da minha carga negativa, eu já achei, certo? Eu já achei. É o próprio 10 elevado a menos 4 mol por litro, certo? Mol por litro. Sossegado, né? Agora só falta quem? A concentração do ácido, que é esse roxinho aqui, ó. Esse camarada que a gente arredondou. Ué, como é que você vai fazer, professor, agora? Simples, eu vou usar a constante Ka, certo? A representação da constante Ka. Olha só, gente, eu vou ter que apagar aqui essa parte, certo? Vou ter que apagar aqui essa parte só para a gente conseguir resolver essa questão. Não queria, mas infelizmente vou apagar. Então, olha aqui. Olha só. Vamos montar a constante
de equilíbrio para essa reação, ó, a partir dessa reação aqui. Então, aqui estão os meus íons, eles vão por cima. Então, a constante é os íons H+, vezes o íon acetato, né? Esse íon grande aqui, ó, na parte de baixo, certo? Então, vou colocar ele aqui. O acetato, CH3CO-, certo? Por cima agora, né? Agora por baixo, vamos colocar quem? O meu ácido não ionizado, né? A concentração do ácido ionizado, que por sinal é ele que nós vamos achar. É ele o nosso objetivo desse cálculo, ok? Porque o resto a gente já sabe, vou mostrar para vocês. Olha só, aqui está a expressão da constante ácida para ele. O que acontece? O ácido, aqui nós estamos em questão, é esse. E a constante dele mede quanto? 1,8 vezes 10 na menos 5. Então, vou substituir. 1,8 vezes 10 a menos 5. Igual. A concentração de H+. Simples, gente. O próprio exercício deu 10 na menos 4. Então, 10 na menos 4. Beleza? A concentração desse ânion aqui, acabamos de achar. É o próprio 10 na menos 4 também. Então, 10 na menos 4. Pronto, ele quer saber a concentração do ácido, que é essa parte de baixo aqui, que a gente está querendo achar. Que é o ácido não ionizado. Beleza? Tranquilo, professor. Sossegado. Então, vamos lá. Aqui, no caso, a gente multiplicaria cruzado, certo? Multiplicaríamos aqui cruzado. E a gente chegaria na seguinte situação. Que a concentração desse camarada, CH3, deixa eu pegar uma caneta mais escura, que a concentração desse camarada aqui seria exatamente C do CH3COOH, multiplicando, né, fazendo os cálculos ali, daria em média, no caso, 10 na menos 4 vezes 10 na menos 4, dá 10 na menos 8. Certo? 10 na menos 8. 10 na menos 8, como esse camarada aqui ia multiplicar a concentração, então ele vai passar dividindo. Então, 1,8 menos 10 na menos 5. Resolvendo essa cálculo de matemática aqui, ó, seria 1 sobre 0,8 vezes 10 elevado a menos 3. Certo? Aqui a potência de baixo inverte o sinal e fica 10 na menos 3. O resultado disso dá aproximadamente, fazendo os cálculos aí, né? Dá aproximadamente algo em torno de 5,6.10 na menos 14, ok? Então, aí, ó, mol por litro, que é a concentração do meu ácido. Então, tá aí o término da minha questão, né? Então, aqui eu respondi amplamente ela, certo? Então, aqui, gente, as respostas que ele estava pedindo. A concentração do ânion, tá aqui. A concentração do ácido, tá aqui, certo? É exatamente, a ionização é essa própria equação, ok? Bom, gente, então essa foi uma resolução de uma questão que é um nível bem interessante, um nível bem bom mesmo de questão. Não é uma questão nada fácil. Se você achou a questão fácil, então você realmente foi muito bem. Se você achou a questão difícil, então de fato aí é uma questão de um nível bem avançado nesse conteúdo. Tranquilo? Então eu vou fazer a resolução do exercício na outra aula também, para não ficar muito extenso essa. Então acompanhe a próxima, que é a continuação dessa em exercícios.